Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo. Aqueles que ainda não é inscritos, já convido para fazer parte da nossa família. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificação, tá bom? Deixa aquele like aí para nos ajudar na divulgação dos vídeos. Então, bora lá, né? Deixa eu falar aqui com vocês, gente. Eu tô aqui, vocês podem ver que num ambiente diferente, né, do que vocês estão acostumados a me ver. E eu fiquei sumida aí por uns 3 meses, né, gente? 4 meses por aí. O último vídeo que eu postei eles, gente, já tem 4 meses que eu tô aqui no estado de São Paulo. Como vocês sabem, eu moro em Goiás. Eu tô aqui no estado de São Paulo já tem 4 meses. E o vídeo que eu postei tem menos de 4 meses, né? Tem 3 meses atrás. Eu postei porque eu já tinha esse vídeo gravado já, né? Faltava só editar para poder subir pro canal. Só que andou acontecendo algumas coisas e eu não tive tempo para poder subir esse vídeo pro canal e nem tive cabeça para subir pro canal. Daí, passado um mês, gente, eu vi que tava faltando vídeo, né? Tava postando direto. E eu falei, eu vou editar o vídeo e vou subir ele pro canal. E tentei, gente, fazer outros vídeos, mas minha cabeça não tava boa para isso. Logo vocês vão entender. E aí, então, eu não gravei mais vídeo para vocês, gente, porque infelizmente aconteceu umas coisas aí, vocês vão entender. E não deu, não tinha cabeça para nada. Como tá muito tempo sem vídeo, e eu tô, graças a Deus, um pouco melhor, e eu vou poder tá gravando, né? Não queria, porque não tem muito conteúdo pra cá, não queria estar gravando o vídeo pra cá, porque não tem muita coisa pra cá, não tem muito conteúdo aqui, é muito rotineiro aqui onde eu tô. Eu tô aqui na casinha, né? Como vocês podem ver, essa casinha aqui que eu tô é a casinha do meu pai. Eu tô aqui na casinha do meu pai já tem acho que uns 3 meses, mais ou menos, vai fazer 3 meses. Fiquei mais ou menos um mês no sítio na casa da minha sogra e tem mais ou menos uns 3 meses por aí. Se não tem, vai fazer 3 meses que eu tô aqui na casa do meu pai. Então, infelizmente, gente, depois do aniversário da minha menina faz aniversário dia 14 de outubro e no dia 15 eu fiz a festinha dela, que caiu no sábado, e eu filmei tudo pra vocês, né? Então, dia 15 foi a festinha dela. 15, 16, domingo, 17, 18, 19. Na quarta-feira, dia 19, eu recebi uma mensagem da minha prima falando pra mim que o meu pai tinha sofrido um acidente, né? Então, eu recebi a notícia que meu pai tinha sofrido um acidente, né? Na quarta-feira, à tarde. Acho que foi à tarde, foi à noitinha. E que meu pai parece que ia ser transferido para a cidade vizinha, Bebedouro, porque ele tinha sofrido acidente, né? Tinha sido atropelado e então tava saindo muito sangue do ouvido dele e então ia ser transferido para Bebedouro. Aí até então eu comecei a orar, pedir a Deus que não fosse nada de grave e eu então peguei e fiquei assim, não fiquei preocupada, mas assim, com a certeza de que não fosse nada grave, né, gente? Daí eu peguei e orei, pedi a Deus por ele, para ajudar ele, né, que não fosse nada grave e tal, porque até então eu fiquei sabendo que meu pai tinha até, no dia que ele sofreu acidente, tinha sentado, ele tinha se levantado do chão, sentado, e sem saber a gravidade do problema que ele tava, né? Ele sentou e falou e começou a conversar com as pessoas, pedindo para tirar ele dali do meio da rua, porque senão ele ia ser atropelado. Ele já tinha sido atropelado, né? E então ele pediu para tirar ele dali, tal. Tava consciente, chegou no hospital consciente. E até que no outro dia eu recebi a notícia, né, que meu pai estava em estado grave, porque meu pai tinha sido atropelado, o acidente foi muito grave e que meu pai tinha dado um AVC nele, né? Até aí eu fiquei sabendo que tinha dado um AVC. E aí então eu fiquei desesperada, minha prima falava pra mim que eu tinha que vir logo pra cá se eu quisesse ver meu pai vivo, e eu fiquei desesperada. Meu esposo chegou do serviço, do trabalho, e eu estava em plantos, né, ao choro, falando que eu tinha que ver meu pai, eu tinha que ver meu pai, e aí meu esposo, mais que rapidamente, foi atrás. A gente não tinha dinheiro, não tinha
nenhumas condições, nenhuma de vir. O carro também não estava bom para poder pegar a estrada, porque vindo por Ribeirão Preto é uns 800 e pouco quilômetros até aqui na cidade, e vindo por Barretos 700 e pouco quilômetros, né? Então a gente pegou, meu esposo foi até atrás de uma agiota, pedir R$1.000 emprestado, e pra gente colocar gasolina e pagar pedágio, né? E falou, vamos lá. E conversou com a firma, com o patrão dele, né? Com os líderes, e pediu autorização e veio pra cá, né? Veio pra cá me trazer. E aí chegando aqui, chegamos aqui à noite já, umas 11 horas da noite, 1 hora da manhã, não lembro direito. E aí nós pousamos na casa da minha sogra, na cidade vizinha do meu pai, que eu tô em Terra Roxa, ele mora em Viradouro. A minha sogra no sítio em Viradouro, né? E aí então foi assim, né? Cheguei, aí posei. No outro dia de manhã eu já fiquei sabendo que meu pai tinha sido transferido, né? Aí eu procurei saber qual era o hospital. Disse que tinha sido transferido para o hospital regional, um hospital que ainda não tinha aberto, ainda vai abrir. Ele ainda não estava ainda funcionando para as pessoas, sim. Algumas pessoas, só que mais pessoas com Covid que ia para lá, né? E como lá no hospital que eu estava, no Júlia, eles falaram que meu pai estava com Covid, foi até por isso que eu vim correndo pra cá, porque a gente sabia que era acidente. Meu pai nunca tinha pegado nem Covid, tinha tomado as vacinas tudo, ele nunca pegou Covid, e nós sabíamos que ele estava bem, que só foi um acidente, e não estava com Covid. Então o hospital alegou que ele estava, e eu fiquei muito brava, e quis vir logo para poder repetir o exame, que eu alegava que ele não estava com Covid. Aí cheguei lá, a gente conversou lá, né, a minha prima, ela é enfermeira-chefe lá na UTI, né, uma das enfermeiras-chefe, que eu não sei se tem, acho que tem mais uma, e então conversei com ela, né, sobre meu pai e tudo, aí eles falaram, o médico conversou comigo, falou que meu pai já tinha feito um exame do Covid, que não tinha dado Covid, até então ele estava na UTI lá, entubado, estava na UTI entubado numa salinha separada, porque falando que ele estava com Covid, né, e os outros pacientes parece que não, os que estavam na UTI. Então ele entubou, ele estava entubado, ele veio já do hospital entubado, porque falaram pra mim que deu um AVC nele, que fiquei sabendo. Mas quando eu conversei com esse médico que atendeu ele nesse hospital, ele alegou pra mim, falou pra mim que meu pai, que ele fez um exame do Covid, o de imediato que não deu Covid, e que provavelmente o outro não ia dar, porque os pulmões dele tava tudo limpo, não tinha sintoma de Covid. E que tinha mandado para Barretos, que ia vir um exame, acho que no outro dia ou à tarde daquele dia, para saber o resultado certinho. Então, eu tinha certeza que meu pai não tava com Covid, né? E daí, o que aconteceu? Ele falou para mim que o estado do meu pai era muito grave, muito gravíssimo, né? Ele foi muito sábio para conversar comigo, né? Veio com uma enfermeira ao lado para conversar comigo, né? Porque uma notícia muito ruim dessa, né? Eu não estava preparada, porque até então não sabia a gravidade, não achei que fosse tão grave o quanto foi, né? Sabia que era grave, mas não o quanto foi grave. E ele disse que a situação do meu pai era muito complicada. Meu pai tinha vários hematomas na cabeça, tinha quebrado esse osso aqui atrás do pescoço, né? E 2 costelas, e que também acho que tinha atingido os rins dele, acho que tinha dado uma prejudicada, né? E vários hematomas na cabeça, um coágulo, parece que do lado do cérebro também, porque a pancada do acidente foi muito forte, muito forte. Então, foi uma situação difícil, sabe? Eu me desesperei um pouco, né? Confesso que eu fiquei meio mal, tomei um copo d'água para me recompor e subimos para ver ele. E a situação real dele, em nenhum momento, o médico disse para mim que em nenhum momento ele teve o AVC, que isso foi conversa inventada, porque meu pai não teve AVC. Meu pai só estava entubado porque ele estava tendo hemorragia por causa da pancada muito forte na cabeça, né? Foi por isso que entubou ele, somente por isso. Mas que eles já estavam controlando com remédio ali no hospital, né? Cuidando muito bem dele. Tanto é que quando eu entrei na UTI, pela primeira vez, eu nunca tinha entrado numa UTI na minha vida,
Quando eu entrei na UTI, quando eu vi meu pai ali, entubado, eu fiquei um pouquinho abalado, porque eu nunca tinha visto uma pessoa pessoalmente entubada. Vi passar na televisão, mas nunca vi pessoalmente, ainda mais uma pessoa querida minha, uma pessoa íntima minha, né, meu pai, né? Então, assim, foi um pouco assustador para mim, mas consegui controlar. E meu esposo entrou comigo e meu pai aparentemente estava tão bem, estava normal, sabe? Tava magro, muito magro, tava bem judiado, né? Creio que meu pai tava bem judiado. E, sim, gente, eu não vou entrar em muitos detalhes, sabe? Várias vezes eu vim para buscar meu pai aqui na cidade que ele morava. E ele falava que ia, mas no final não ia, né? Celular da minha mãe. Só um minuto, gente. Chamada de 0. Celular da minha mãe tocando é número desconhecido. Então, gente, então foi assim, foi bem assustador para mim, mas eu vi que meu pai tava ali bem. Eu conversava com ele e ele respondia, ele mexia a bola assim do olho, sabe? E ele tentava abrir a boca para falar, ele tava com o tubo dentro da boca e mesmo assim ele falava, ele mexia a boca, tentando conversar comigo, sabe? E eu falei para ele não se preocupar, que a gente tava ali, que eu não ia embora, que eu ia ficar com ele o tempo todo até ele melhorar e que assim que ele melhorasse eu ia levar ele para morar comigo. Como eu já tinha dito uma semana antes dele sofrer o acidente, acho que foi uma semana antes que eu tinha falado com ele, e eu ia dar um jeito de vir buscar ele, só não tinha falado para ele o dia, porque quando eu falasse o dia para ele, ele falava para a mulher que tava tomando conta dele, entre aspas, né? Tava judiando do meu pai e ficava com o cartão da aposentadoria dele. É um rolo, gente, que eu não quero entrar em detalhes, sabe? Minha cabeça já, agora que deu uma melhorada, não vou entrar em detalhe disso. Enfim, meu pai, minha mãe foi para lá, foi para Mineiros, e meu pai era para ter ido também, mas meu pai não quis ir. Então, várias vezes eu vim buscar ele para poder ir para lá para morar, ele falava que ia, e no final, quando era hora de ir, não ia. Então, não sei ao certo o que acontecia, mas não vou ficar entrando em detalhe. A gente desconfia, né, do que tem acontecido, poderia ter acontecido, mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe porque é uma história longa. Mas só para vocês, atualizar vocês, né, o meu sumiço. E enfim, aí meu pai foi, como não deu Covid, né, e ele precisava de fazer um exame específico na cabeça para ver qual era a gravidade, né, do problema na cabeça, né, porque tinha batido a cabeça, né, e dado vários hematomas. Então foi aonde que ele foi transferido para Barretos, né, lá para o Hospital Santa Casa. E daí ele foi transferido para lá no mesmo dia à tarde. E aí, como acabou meu horário de visita, eu tive que sair, né? E sempre o tempo todo orando, pedindo a Deus por ele, né? E vim embora, né? E antes de vir embora, eu passei na casa do meu cunhado, né? O irmão do meu esposo lá. E aparentemente estava bem. De repente já comecei a ficar ruim. Aí eu quis me dar uma crise de ansiedade, né? Coisa que eu nunca fui de ter. E eu comecei a ficar, sei lá, senti umas dor no peito, umas coisas esquisitas. E que eu procurei saber, eu fiquei sabendo que é crise de ansiedade, né? E aí eu esqueci minha bolsinha, que fica meus documentos tudo lá na portaria, pra você ver que eu tava com a cabeça tão assim. Eu esqueci lá na portaria, ou foi dentro da salinha que a gente conversou com o médico, eu não lembro. E aí eu esqueci lá meus documentos tudinho nessa bolsinha minha. Inclusive essa aqui, ó, gente. Eu esqueci com os documentos tudo que eu coloco aqui dentro e coloco dentro de uma bolsa. E eu esqueci tudo lá. Daí, o que acontece? A minha prima, como trabalha lá no hospital, né? Falei pra vocês, ela mandou mensagem pra mim falando que eu tinha esquecido. Eu falei, mas eu esqueci, a bolsa tá comigo, né? Mas a outra bolsa tava comigo, né? Os documentos ficam nessa e essa dentro da outra. E aí, então, como ela era minha prima, ela falou, vou deixar lá na casa da minha mãe e você pega lá. E eu fui na casa da minha tia, né? A mãe dela é irmã da minha mãe. Fui lá na casa da minha tia buscar, ela ficou conversando, né? E eu fiquei muito alterada, muito preocupada, porque eu conversava com a minha tia e conversava no telefone com a minha prima.
para poder tentar me ajudar a pegar a menina não queria devolver, a mulher que dizia cuidar do meu pai, não queria devolver os documentos dele, para mim que era filha, e aí eu fiquei muito nervosa, abri um boletim de ocorrência contra ela, tudo. Ela alegava que não estava com ela, mas estava, a gente sabia que estava, porque eu fui atrás em bebedouro nos bancos que ele tinha conta, tinha 2 bancos, né, e da aposentadoria que ele recebia, e um outro que ela fez um cartão no nome do meu pai por fora. Gente, ela fazia meu pai assinar papel, meu pai falava pra minha prima me contava, que ela fazia ele assinar papel e tirava foto dele e não falava pra ele o que era, e levava esses documentos. E às vezes, quando ele tinha que assinar, levava ele, falava que tinha que assinar um papel, mas não falava o que era. Ela falava pro meu pai que tava pagando as contas da água, luz dessa casa aqui que eu estou, né? E não tava pagando, gente. Minha prima ligou lá na CDL aqui, né? Lugar que gera energia, força, sei lá como que fala, né? E da Sabesp aqui também, e tava tudo devendo. E ela falava assim para meu pai: tio, eu falei, ó, ela não tá pagando. E ele falava: vamos lá então, vamos lá pegar o cartão dela então, vamos lá no bebedouro cancelar o cartão. Aí ela falava: mas não adianta, você vai dar o cartão na mão dela de novo. Enfim, né, gente? Eu não sei o que ela arrumava, que meu pai não conseguia tirar esse cartão da mão dela. E aí eu falei: pai, eu vou buscar o senhor, nós vamos de surpresa e eu vou trazer o senhor. E ele falava que ia. Falei: ó, tem um quarto aqui, já tem uma cama de solteiro aqui pro senhor, vou deixar organizado e o senhor vai vir então morar comigo. E ele falou que iria, sabe? Já tava cansado, fez minha prima buscar umas roupas dele que tava lá na casa dela. Aos poucos ele buscou umas 5 sacolas de roupa e calçado, né? Quando eu cheguei tava aqui. Enfim, né, gente? Ele que não queria mais ficar lá, alguma coisa tava acontecendo, né? Só que eu não sei se essa mulher ameaçava ele, se batia nele, não sei o que ela fazia. Eu sei que meu pai estava muito magro, todo mundo falava que ele estava judiado. E eu estava me preparando para vir buscar meu pai de surpresa, porque toda vez que eu falava, quando eu vinha, ela sempre dava um jeito de fazer a cabeça do meu pai não ia. Enfim, né? Aconteceu esse acidente. Daí eu fui para Barretos, né? No outro dia, meu pai foi transferido, teve uma parada cardíaca no meio do caminho. E graças a Deus resistiu essa parada cardíaca, né? Sobreviveu. Chegando no hospital, ele foi direto para UTI lá em Barretos. Aí eu fui visitar, só podia entrar um, né? Podia entrar 2 por dia, mais um de cada vez. E tem as regrinhas lá, né? E aí então, a primeira vez que eu entrei, porque o primeiro que entra que fala com o médico, eu não sabia. Então, a primeira vez que eu entrei, a médica veio conversar comigo e já veio me desabando tudo que estava acontecendo, sabe? E aquilo foi um choque pra mim. Um choque, gente. E eu tava falando que eu tava na casa da minha tia, né? Até cortei esse assunto. Eu tive uma crise de ansiedade lá, fui no outro dia embora, fiquei ruim, sabe? Vomitando, dor no peito. Minha prima, que é psicóloga, irmã dessa que trabalha no hospital, falou pra mim que era crise de ansiedade, que eu, né, que tinha que colocar pra fora. Enfim, passou, graças a Deus. Aí no outro dia, eu fui pra casa da minha sogra, nós se preparou, fomos pra Barretos, meu pai ficou, né, lá na UTI, aí nós fomos lá. Aí eu fui a primeira a entrar, a médica desabou as coisas, tudo tava acontecendo pra mim, e eu não consegui, eu comecei a ficar ruim. Aí eu pedi pra ela falar, eu ficava calada, ela falava, sabe, as coisas pra mim, eu ficava calada, eu falava, eu tava passando muito mal, eu sentada do lado do meu pai, muito mal. E quando eu cheguei pra ver meu pai, de um dia pro outro, pra vocês verem, meu pai, o dia que eu fui, um dia antes que eu fui ver ele em Bebedouro, ele tava completamente normal. No outro dia que eu já fui ver ele em Barretos, completamente diferente. Meu pai já tava inchado, pálido, parecendo que já tava morto, sabe? Muito mal. Aí então eu, né, fui lá, ela falou um monte de coisa, eu não aguentei muita coisa, aí eu pedi pro meu esposo subir. Aí meu esposo subiu, conversava com meu pai tava entubado, né? Ele já não movimentava mais a boca, não conversava com nós pela boca, tentando falar pela boca, né? E só que tava normal, aí eles fizeram tomografia, todo dia eles fazia e dizer que meu pai tava do mesmo jeito, não teve nenhuma melhora, mas também não teve piora. E enfim, foi passando os dias. Até que chegou um dia que eles
tiraram a sedação do meu pai. E já era pro meu pai ter acordado, né? Com 2 dias, já era pra ter acordado, não acordou. Quando eles fazem aquela limpeza aqui, quando a pessoa já tá sem a sedação, ela sente até ânsia, né? E ele não sentia, não fazia sinal de que tava sentindo nada. E eles estavam preocupados, né? Por causa que a pancada na cabeça foi muito forte, estavam preocupados com meu pai, né? Eles estavam preocupados como seria a reação dele ao acordar por causa da cabeça. Porque eles tiraram a sedação tudo. A sedação que ele estava entubado, tiraram, né, os remédios que estava dando, negócio de convulsão, pra ver. Deixou só o ventiladorzinho lá dentro e tinha que esperar ele acordar pra tirar aquele tubo, né? Aí pediu pra mim, até então, um dia antes, pediu pra mim autorizar fazer uma mini cirurgia, onde estira aquele tubo da boca, né, e abre aqui uma traque, não sei lá como que chama. Eles abrem um buraquinho aqui e colocam por aqui, que aí não tem perigo de pegar infecção. Até então tinha dado uma infecçãozinha, uma bacterinha, e eles estavam tentando descobrir de onde que era, né? E daí tava já tratando também, dando um remédio antibiótico, acho. E a médica também disse pro meu esposo, porque meu esposo que conversava com os médicos, eu não tinha mais condições de estar conversando, ouvir, né? E meu esposo com sabedoria me passava. E aí os médicos dizem pra ele que a costela já tava cicatrizando, já, sabe? Que ele já tava melhorando o corpo dele. E deu alguns coágulos nos pés, já eles trataram tudo. Enfim, meu pai parecia que tava bem, mas assim, tinha que acordar pra tirar o tubo, né? Que já tinha tirado a sedação. E então, nós estava preocupado porque não tinha tirado ainda, né? Daí, gente, no dia 26 de outubro, que eu tava lá com ele, conversando com ele, até então, no dia que eu furtei lá, tinha uma lágrima seca, assim, caída, né? Eu conversava com ele, colocava o áudio da minha mãe, dos meus irmãos, né, falando com ele, do meu sobrinho, que ele não chegou a ver, né, que tem 1 aninho. E conversava com ele, né, e ele ficava com o olho mexendo, assim, a bola do olho todinha, sabe? Querendo abrir o olho e não conseguia. Eu falava, pai, o senhor tem que esforçar mais um pouquinho, né? Tenta abrir o olho, né, pro senhor tirar esse tubo, né? O senhor vê que eu tô aqui do seu lado, né? Eu não vou embora daqui, enquanto o senhor não melhorar pra me levar o senhor comigo, eu não vou embora, eu vou ficar com o senhor, né? E eu conversava com ele, e tinha hora que alterava até os aparelhos, né? Ele ficava um pouco acelerado o coraçãozinho dele. E tava bem, tava me escutando, né? Só que não conversava, né? Tava entubado ainda, tava com o aparelho, né? E daí, eu umas 3 vezes, acabou o horário de visita, acaba às 7 horas. Já era 7 e pouco, e umas 3 vezes eu tentava ir embora e não conseguia no dia 26. Não conseguia ir embora, eu falava, meu Deus, por que eu não consigo ir embora? Será que vai acontecer alguma coisa? E eu não tentava, dava tchau pra ele, despedia dele, falava que eu amava ele. E não conseguia ir embora, não conseguia ir embora. E parecia que eu tava me despedindo do meu pai, sabe? Uma coisa muito esquisita, muito ruim. Eu não sei explicar, sabe? Uma sensação que parece que eu não ia ver meu pai mais. Parece que eu não ia mais, sei lá. E ele parece que ele queria falar alguma coisa comigo naquele dia. Ele mexia demais a bola do olho e alterava demais os aparelhos. Parece que ele queria falar comigo. Toda vez que eu falava que ia embora, ele alterava. Parece que ele não queria que eu fosse embora, sabe? E eu não consegui ir embora umas 3 vezes. Até que eu consegui ir e fui preocupada. E tinha assinado já pra ele fazer essa cirurgia aqui. E foi aonde, gente, foi aonde que no dia 27, minha menina mexeu no meu celular lá na casa da minha sogra no sítio. No dia 26 à noite, eu deitado, que eu não tava boa, né? E aí então eu deitei cedo, né? E aí minha menina acabou com a bateria do meu celular e eu não vi, né? Quando eu fui pegar meu celular, tava 2%. Quando eu acordei no outro dia, tava 2% o meu celular. E aí eu peguei e fui colocar pra carregar, né? E eu vi que tinha chamada da minha prima, né? Eu falei, vou esperar dar 10%, pra poder ligar pra minha prima, ver o que ela quer, né? E daí, quando deu 10% na energia, eu já peguei o celular, liguei a internet, né? E liguei e minha prima falou pra mim, da hora que eu tô tentando te falar com você, o hospital tá ligando, tentando ligar pra você, não consegue falar com você. Eu falei, meu celular tava sem bateria.
É para então chamando para nós ir lá. Olha, vou falar para você, Jussara, se prepara porque coisa boa não é. Porque o hospital não chama assim do nada, sabe? Porque as visitas é só à tarde, começa 4 horas da tarde até 7 horas. E era de manhã, né? Então falou, ó, esse ligou porque é alguma coisa. Liberaram até eu para poder ir lá ver como tava achando você para ver seu pai. E olha, já vai preparada, leva uma roupa, não sei o que. Aí eu fiquei desesperada, desesperada. Comecei a passar mal. E aí falei pro meu esposo, vai você primeiro buscar a minha prima, porque senão ela vai começar a falar trem dentro do carro, né, sobre meu pai, eu vou ficar pior. E tentando me acalmar, não tinha tomado nada, não tomei nenhum chá, nada pra me acalmar. Tentando me acalmar normal, psicologicamente. E daí eu fui pra... Eu esperei ele chegar, ele chegou com a minha prima falou, Ju, você não tem nenhuma roupa aí do seu sogro? Né, é bom levar. E meu sogro preparou um camisete, né, uma camisa de manga curta, uma camisa branca, e preparou uma calça social dele preta, né, e se eu não me engano meia, né, e até sapato, sabe, gente? Minha bateria tá acabando, gente. Eu vou falar aqui bem rapidinho com vocês, depois eu volto de novo, coloco o celular pra carregar. E aí então, enfim, né, e aí quando eu cheguei lá, a triste notícia que meu pai teve um súbito à noite, ele tentou reanimar tudo, e meu pai não resistiu, né, e veio a óbito. Aquilo lá foi um choque muito grande para mim, né, chorei muito, muito, muito mesmo, fiquei desesperada, sem saber o que fazer, fui praticamente carregada, né, não conseguia fazer nada. Minha prima e meu esposo foi tudo para mim, foi meu braço direito, graças a Deus. Deus colocou os dois para me ajudar, porque eles que resolveram tudo para mim, desde de assinar papel lá no hospital, de ir atrás tinha que ir lá na delegacia ver negocinho de um boletim de ocorrência lá em Barretos, tinha que ir no funerária, eu não aguentava nem entrar em funerária, eu entrei na marra para assinar um papel, e quando falou para mim escolher caixão, nossa, aí que eu fiquei ruim mesmo, eu deixei por conta da minha prima que foi e escolheu tudo, porque eu não tinha condições. Enfim, fizeram o velório, fui ver meu pai dentro do caixão, só um pouquinho antes dele enterrar. Eu fiquei o tempo todo no velório afastado de onde ele estava, eu não tinha condições, fui carregada, sabe, eu não conseguia nem andar. Muito mal, muito mal. Enfim, né, aí meu pai veio a falecer, foi enterrado, já... Dia 27 agora desse mês vai fazer 4 meses. Pensa que não, mas passou 4 meses, já tá fazendo, né? E é isso, meu motivo, gente. Menciono muito meu psicológico. Tô pra cá aqui no estado de São Paulo, mexendo com as coisas dele, documentação de casa. Tô mexendo com o DPVAT no seguro também dele. Num boletim de ocorrência, gente, a pessoa que atropelou meu pai em cima da calçada, um jovem, né, atropelou meu pai em cima da calçada com a moto, e diz que ele é inocente, porque o carro, um Monza branco, de um tal de Emerson, fechou, entrou, era o pare dele, não respeitou o pare, ele entrou e fechou a moto, e a moto, para desviar, jogou pro lado para não bater no carro, e acabou pegando meu pai em cima da calçada, né? Então diz que não teve culpa. Agora eu não sei, gente, ao certo se ele teve culpa ou não, porque diz que depois que ele atropelou meu pai, ele quase atropelou um outro senhor, e depois disso, passado uns meses que meu pai faleceu, ele chegou a atropelar outro homem, que até cortou aqui e teve que levar ponto na cabeça. Mas quem sou eu para ir atrás dessas coisas? Não tenho prova nada contra ele, né? E se ele tem culpa ou não, Deus sabe, e a justiça de Deus não falha, né, gente? A justiça de Deus não falha, tá na mão de Deus, o que tiver que ser, vai ser. Não tenho prova, não posso fazer nada contra ele, porque não tenho prova. No boletim de ocorrência que tá comigo, alega que ele foi inocente. As pessoas testemunham, dizem que ele foi inocente, que ele não estava correndo, mas pela pancada que meu pai levou fortíssima na cabeça, vários hematomas, diz que realmente bateu com muita força, né? Então tava correndo. Mas deixa pra lá, a justiça de Deus não falha, e eu sei que Deus vai fazer o que tiver que fazer, né? Então, gente, é assim, me perdoa assim que eu tô com a garganta infeccionada,
tô tomando remédio já, por isso que eu tô meio assim, fanhosa. E é isso, gente, por isso é meu sumiço aqui, tá bom, do canal. Logo eu volto gravando pra vocês, tem muita coisa que aconteceu, logo eu volto pra falar com vocês, tá bom? Tô fazendo esse vídeo pra poder justificar, tá, o meu sumiço aqui no canal. Não desisti do meu canal e não vou desistir nunca. E eu amo gravar vídeo, isso faz parte da minha vida, porque eu gosto, me distrai minha cabeça, ainda mais agora, nesse momento que eu vou precisar muito, né? Porque ainda não consigo ver fotos do meu pai, não consigo ver vídeos dele, que eu fico muito mal, não posso ainda ver, não caiu a ficha ainda, sabe? Eu tô aqui na cidade e fico pensando, meu Deus, eu não vi meu pai, eu tô aqui na cidade, na casinha do meu pai, e não vi meu pai, sabe? Parece que não caiu a ficha que meu pai faleceu. Então é difícil, muito difícil, sabe? E eu quis esperar estar com a cabeça melhor pra vir falar com vocês isso, porque antigamente, há uns tempinho atrás, há um mês atrás, eu não tava aguentando nem falar, tocar num assunto que eu já chorava, sabe? Então eu esperei ter uma melhora pra vir falar com vocês sobre isso. E aí eu vim aqui depois, mexer na casa, dar uma limpada, pintar, porque tava toda detonada a casa, mexer com, mandar ligar a água, um monte de coisa, gente, mas isso fica pro próximo vídeo, tá? 31 minutos, vai para 32 minutos só de falação aqui. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom, gente? Deixa o like, que é muito importante, tá bom? Muito importante mesmo para mim. Compartilhe esse vídeo com mais gente, tá bom? Pessoas que ainda não é inscrito, né? Se gostam dos meus conteúdos, né? Inscreva no canal aí, vem fazer parte da nossa família, né? Tentando crescer aí, tentando conquistar os 1.000 inscritos, não é fácil, né? As 4.000 horas de visualização, mas com fé em Deus nós chega lá, tá bom? Um beijo para todos e até o próximo vídeo. No próximo vídeo, vou ver se eu consigo trazer pelo menos as fotos da gente limpando aqui o quintal, sabe? Organizando aqui, tá bom? Então até lá, gente. Tchau!